certeza é um privilégio estar com vocês nessa manhã. Espero que possamos prender o nosso foco na pregação dessa manhã. E agradeço por agraciarem-me pelo convite. Pessoas vão à África, eles querem ver os 5 grandes animais. E estes são o elefante, o leão, o rinoceronte, o búfalo e o leopardo. Se você não tem visto esses animais, então você não viu nada. Mas por que todo mundo quer conhecer essas criaturas? Bom, tem algo de excitante, o elemento do medo atrelado a eles, além do aspecto de poder magnificente atrelado a essas criaturas. Se você alguma vez foi perseguido por um elefante por 1 quilômetro, então você irá saber que tem um elemento do medo e respeito associado com essas criaturas. Então, esses são os principais animais. Vamos olhar o leão. Alguém aqui no Canadá já foi atacado por um leão? Acredito que ninguém aqui no Canadá foi atacado por um leão. Mas, recentemente, na África, eu fui. Uma parte do nosso grupo foi atacado por um leão. E a experiência é bem aterrorizante. Porque quando um leão se aproxima, você nunca corre. Se você correr, você é presa. Quando um leão se aproxima, você tem que se levantar, colocar nessa posição e olhar dentro dos olhos dele. Se ele chegar e parar até ali, você tem sorte. Rosnar, rodear e ir embora e você sobreviver a esse momento, então você está bem. Caso você não sobreviva a esse momento, você está morto e não saberá mais nada do que acontece. O búfalo é incrivelmente perigoso e imprevisível, assim como os rinocerontes e os elefantes. E o leopardo? Se um leopardo alguma vez te atacar, você nunca olhe um leopardo dentro dos olhos. Se você olhar, você morre. Caso um leopardo esteja perto de você, você tem que fazer algum barulho. Pim, pom, qualquer coisa. Mas nunca também andar rápido. Você tem que andar devagar e sair do local. Cada um tem a sua própria característica, cada um é único, e cada um ensina-nos uma lição sobre Deus. O leão tem algo de magnífico, não é à toa que é chamado do Rei das Feras. E tem algo de magnificente, poderoso. Essa palavra magnificente é a melhor palavra que você pode atribuir a eles. O leopardo é belo, lustroso e se mistura com o meio ambiente. Eles podem nos ensinar muito sobre Deus, mas não é sobre eles que vou falar nessa manhã. Vou falar sobre algo diferente. Vou falar sobre as 5 questões, 5 grandes questões que governam a vida nesse planeta. Então, essas são as 5 grandes perguntas. E elas podem nos ensinar muito mais do que os 5 grandes animais podem nos ensinar. E é muito mais instigante do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. E as 5 perguntas são: de onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Por que o planeta está nessa confusão que é vista? E qual é a solução? Então, essas são as 5 grandes perguntas. E cada uma delas tem uma ciência que liga uma na outra. E há um vasto campo na ciência que se lida particularmente com essas perguntas. E cada uma dessas perguntas não nos parece trazer a resposta correta. Mas, se você não usar o livro manual, o livro guia, você irá se perder nessas 5 perguntas. Todo mundo sabe que o ser humano é naturalmente questionador. E estamos lidando com jovens aqui, eles são questionadores.
E o sistema moderno de ensino, eu fico triste em dizer que eles não foram gerados para lidar com as mentes questionadoras. Os sistemas modernos de ensino foram criados para poder moldar, doutrinar as mentes num padrão que alguns acreditam que deve ser ensinado. Mas o jeito de Deus é totalmente diferente. E no jeito de Deus era para aprender pela curiosidade, vivência, experiência. E as crianças nascem com essa curiosidade natural. E os pais têm o privilégio de satisfazer essa curiosidade deles. Quero dizer que a primeira pergunta que a criança irá fazer quando chega a uma idade que pode fazer perguntas é: de onde que eu vim? E geralmente vai perguntar para sua mãe. E a mãe vai pensar sobre o assunto e diz: eu acho que você deve perguntar ao seu pai. E quando ela chega até você, e você não pode responder muito, o pai responde: você é um resultado de um processo de replicação miótica, que acaba em uma recombinação no qual é você. E a criança olha assim com o olhar e, tá, e o que você quer dizer por isso? E o pai diz: eu acho que você devia perguntar à sua mãe. Então, é daqui que começamos. De onde que eu vim? Então, toda a ciência que envolve com essa pergunta é dividida em várias categorias, onde vários indivíduos diferentes podem ser estudados juntos. E quando você chega na matéria, você chama isso de física quântica. E quando você vai para o processo biológico, isso é chamado de filogenia ou evolução, ou como que você queira chamar isso. A mecânica quântica é um fascinante campo de estudo. E você já pensou na semana da criação, quando Deus diz na Bíblia, no primeiro dia, haja luz? Foi isso que ele disse no primeiro dia, haja luz. E quando passa uma temporada que houve tarde e manhã, o primeiro dia, e depois viemos ao sexto dia, onde que ele criou todos os animais que vivem no plano territorial, todas as criaturas que vivem no plano, sem contar as marítimas e nem as que voam, mas as que ficam no plano territorial. Inclusive os 5 grandes animais. E ele criou todos eles. E quando nós olhamos na biologia, na complexidade tão intricada que é de cada um, desde o nemaltominto até os anelídeos, mamíferos, répteis, rãs, minhocas, todos eles, todos os animais, toda a vida, toda a inteligência é tão particular. E também ele criou Adão e Eva. E ele nomearam os animais e depois Deus introduziu a si mesmo. Isso não é um caso de processo, tudo no sexto dia? E o primeiro dia foi o quê? E haja luz. Com licença, eu pensando com meu cérebro tamanho de ervilha, eu pergunto, qual é o grande negócio para Deus separar um dia inteiro para colocar a luz na sua existência? E um dia para criar toda forma de vida, toda inteligência, toda complexidade, todo ser que anda, respira, todo o reino animal, o reino humano, a psicologia e tudo que tem a ver com o cérebro humano. E o primeiro dia foi o quê? E haja luz. Bom, a física quântica nos ensina o porquê que a luz é um grande negócio. A luz é a base de tudo. Sem ela, nenhuma forma de vida sobrevive. E quando Deus veio a esse mundo estava em trevas. Você já se perguntou por que o mundo estava em trevas? Por quê? E no meio das trevas, Deus disse: haja luz. E isso aconteceu. E Deus separou as trevas da luz.
Agora, onde estava Satanás quando Deus criou esse mundo? Provavelmente estava aqui, certo? E, portanto, que o mundo estava em trevas, porque a ausência de Deus é trevas, porque a Bíblia diz que Deus é luz. Não é isso que diz? Então, a ausência de Deus tem que ser as trevas. E no meio das trevas, Deus diz que haja luzes, certo? E o que Deus ia fazer com as trevas? Bom, Deus ia dispersar as trevas com a luz. Mas qual é o ponto de dispersar as trevas com a luz, sendo que não tem nada que segure a luz? Quem vai representar a luz e como as trevas serão vencidas pela presença da luz? Para os físicos que estudam a luz, eles ficam confusos, porque quando você vai desmembrando os componentes, você descobre que a luz é composta de fótons. E o que é isso, fótons? Bom, fótons é uma unidade, uma partícula. O que é fótons? E, obviamente, isso tem um efeito que quando você ressalta em uma estrutura receptora, assim como eles estão fazendo atrás dessas câmeras, e tem uma extensão dentro desses receptores que muda quimicamente, e que eles gravam esses fótons e que podem ser dispersados. Então, eles começaram a perguntar: o que é isso? É algo ou não é algo? E eu olhei nisso e comecei a estudar todos os experimentos famosos em que eles pegam as partículas e quebram elas dentro de grandes equipamentos e aceleradores, onde você pode estudar as partículas subatômicas individualmente. E as melhores mentes científicas ficaram tão instigados com a matéria da luz e que não descobriram até o dia de hoje. A pergunta é: de onde que viemos? De onde que viemos? E eles pegaram um fóton e atiraram. Piu! E no final tinha um alvo com um buraco. E você via ele passando pelo buraco e você via a luz e a marca sendo feita na tela. Ha! E eles pegaram esse mesmo fóton e atiraram em 2 buracos. E ele passou pelos 2 buracos. E eles colocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, centenas de buracos e pegaram um fóton e atiraram. E ele passou por todos eles. Não tem algo de errado aqui? É isso uma substância? Tem matéria? Ou pode ser onda? Então o que é isso? Isso é uma matéria porque você pode medi-la. Então, isso está lá, ou pode não estar. E átomos? O que são átomos? Bem, átomos consiste de, nós dizemos aos alunos, consiste de prótons, de nêutrons e consiste de elétrons. Mas do que eles consistem? Bem, eles consistem de, se você olhar aos prótons e nêutrons, você verá que eles consistem de quarks. E o que são quarks? Quarks é a combinação de hadrons. E se você desmembrá-los, você verá que elétrons não têm quarks, mas prótons e nêutrons sim. Quantos quarks? 3 quarks. E se você desmembrar um quark, você verá que terá quark para cima, quark para baixo, provavelmente quark à esquerda, quark à direita, um quark em qualquer lugar. E se você desmembrá-los, terá fótons. E fótons é o quê? É luz. Ora, a luz é matéria, é em formato de onda. Existe ou não existe? Claro que existe, acabamos de recordar isso.
Eles queriam saber do que isso consistia. E do que isso consiste? Por favor, nos ajude. E foi assim que a teoria do Big Bang nasceu, e foi proposta por infidels e, com certeza, por George Crowd, em 1931. E ele foi um sacerdote jesuíta e também físico. E isso tem sido ensinado por todo mundo como verdadeiro, que tudo o que nós vemos veio do Big Bang. De onde que viemos? Viemos do Big Bang. E o Big Bang foi o quê? Uma explosão. E é uma explosão do quê? Terminado. Em novembro de 2014, esse aqui é do último ano, o Papa Francisco disse que Big Bang é real e que Deus não é um mágico com uma varinha mágica. E de acordo com os jornais, eles colocaram no final que é pseudociência, que nós viemos de um Deus criador. Interessante isso. E Einstein disse: na medida em que as leis da matemática se referem à realidade, elas não são certas. E na medida em que estão, mas certas, não se referem à realidade. Bom, em outras palavras, o que ele está dizendo é que eles não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Agora, o físico japonês Namae Kako, que estuda física quântica, ele tem algo interessante a nos dizer. Nós fazemos isso porque queremos entender o nosso papel no universo. Por que estou aqui? Por que as pessoas estão aqui? Para Hawkins, eles só aceitaram isso recentemente porque um membro de sua família teve experiência perto da morte e viu um formato de uma divindade que devia estar envolvida. Então, eles chamaram isso de fator de Deus. O físico Lawrence Krauss, que a propósito é amigo pessoal de Richard Dawkins, quem odeia um Deus compassivo, diz assim: do contrário ao lógico, não é só provável que tiremos algo do nada. É absolutamente inevitável. Nós temos que tirar algo do nada. Agora eu pergunto, por que temos que tirar algo do nada? Por que estamos aqui? No livro O Relojoeiro Cego, Richard Dawkins diz que a probabilidade de virmos a existir por acaso é tão infinitamente pequena que para todas as propostas práticas é inexistente. Mas isso é irrelevante. E por isso ter acontecido, nós estamos aqui. Então não interessa qual é a probabilidade, nós estamos aqui. Certo? Então estamos aqui. E de onde que nós viemos? Eles dizem: absolutamente do nada. Porque se você comprimir todo o método, você irá chegar em um fóton intercambiável, em um estágio de existência e não existência. O que existe é absolutamente o nada. Se você olhar para um átomo, que consiste eventualmente em seus subcomponentes de quarks e não consiste em absolutamente nada, por que tem peso? Porque tudo o que está no átomo, se você somar tudo, pesa um valor x. Mas o átomo inteiro pesa infinitamente mais do que esse peso x. Então, o nada realmente pesa mais do que a matéria que consiste em nada. E essa é física quântica. A física quântica é a confusão de todas as coisas, de onde que elas vieram e como é inevitável de que elas venham do nada. E quando dizemos que Deus criou todas as coisas, isso, para eles, de acordo com eles, é insano. O que é absolutamente insano? Acreditar que do nada veio todas as coisas à existência por acaso.
Isso deve ser absolutamente insano. E mesmo que você acredite em todas essas coisas, de onde que viemos, estão todas interligadas, mesmo de acordo com a física quântica, com a luz. Essa é a base de tudo. E as melhores mentes científicas da Terra não conseguiram entender isso. Então, todos nós somos luzes neste mundo de trevas. E Deus disse: e haja luz. Que afirmação incrível! Que afirmação incrível! Então, por que estamos todos aqui? Por que estamos todos aqui? Abram as suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 43. E vamos ler o verso 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, aos quais criei para minha glória. Vamos ver capítulo 42, verso 12, que diz assim: deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Por que estamos aqui, de acordo com as Escrituras? Para dar glória a Deus. Mas o que significa glória? E como que você dá glória a Deus? Por que estou aqui? Eu deveria ser luz. Eu sou composto por fótons. Eu sou nada que veio a ser tudo pela voz e palavra de Deus. Isso não é incrível? Eu estou aqui para ser um fóton, luz, em um mundo de trevas. Eu quero ler para vocês uma citação do Espírito de Profecia. Os que apegam à palavra de Cristo e entregam a alma à sua guarda e a vida a seu dispor, encontrarão paz e sossego. Coisa alguma no mundo os pode entristecer, quando Jesus os alegra com sua presença. Na perfeita conformidade, há descanso perfeito. O Senhor diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Nossa vida pode parecer um emaranhado, mas ao confiarmos ao sábio obreiro mestre, ele tirará dali o padrão de vida e caráter que o glorifique. Por que somos criados? Para a glória de Deus. O que isso significa? Esse caráter que exprime a glória é o caráter de Cristo. Não é isso bonito? Eu vou ler outra citação. Em face dos homens e dos anjos, foi Satanás revelado como inimigo e destruidor da humanidade. A Bíblia o chama de trevas, e trevas significa ausência de luz. Cristo como seu amigo e libertador. Seu espírito desenvolverá no homem tudo quanto enobreça o caráter e dignifique a natureza. Como que era a terra quando Deus disse que haja luz? Então a Bíblia o chama de abusos e escuridão abis, caos primordial, sem ordem, sem estrutura, sem quark, tríade de quark, quark para cima, quark para baixo, fóton, nada. Então aqui diz: pois Deus não vos deu o espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Ele nos chamou para alcançarmos a glória,
o caráter de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta é: por que estou aqui? E como respondemos isso? Para um propósito somente. Somente um propósito: de ser luzes, de ser uma unidade, de ser um fóton. Tudo que me constitui, de acordo com a física quântica, se desmembra em unidades de luz. Então, vocês foram planejados, criados para ser seres de luzes. E que privilégio para Deus colocar a sua nova criatura no meio das trevas. Por quê? Para destruir as trevas para sempre. Que chamado elevado! Que chamado elevado! Um chamado inacreditável. Isso vai além da compreensão. Isaías capítulo 58. Vocês vão saber esse verso. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Isso é o que temos que fazer. Verso 6. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade para dispersar as trevas, que desastes as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Para compartilhar o pão com o faminto espiritualmente? E cobrir o nu com a justiça de Cristo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Não está vendo algo de interessante nesses versos? O porquê estamos nesse mundo? É representar o caráter de Deus. Nós somos criados espantosamente do nada. Isso não é idiotice cientificamente. Isso é cientificamente eloquente. Apesar do que essas mentes ateístas do mundo estão dizendo. Na verdade, eles estão indo bem longe agora. Estão dizendo que o fator de Deus irá eventualmente destruir a Terra. Eles estão se preparando para a grande destruição, que virá na velocidade da luz. Mas eu tenho novos fundamentos para eles, que isso virá na velocidade do pensamento. Então, por que estou aqui? Há muitas coisas bonitas na Bíblia. Não vou ler todo o texto. Abram as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Sabemos que o texto fala do homem quando ele envelhece, mas estamos falando hoje para jovens. Vamos ver a dupla aplicação. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Jovens, prestem atenção, escutem. Antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venho a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol, a luz da lua e as estrelas e tornarem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem.
Fala também quando florescer a amendoeira, o gafanhoto for um peso e falhar o desejo. Falando sobre todas as idades e o que acontece com cada um individualmente, mas também fala sobre o nosso mundo, que ele está envelhecendo. E chegará o tempo em que Deus diz que não teremos contentamento nesses dias e que a luz do sol e as estrelas se escureceriam. Isso aconteceu na história? O dia escuro e as estrelas caíram, sim ou não? Estamos lidando com tempos e datas? Os guardas da casa tremem. Quem são os guardas da casa? O povo de Deus na igreja. Eles irão tremer e os moedores cessarem por já serem poucos. Mais e mais pessoas estão recorrendo a fábulas e ao ateísmo. E uma escola como essa precisa representar luz. E uma escola como essa precisa ser um estandarte em um mundo de trevas. Quando os guardadores da casa tremem, cessarem os moedores por não ter grãos, não ter comida espiritual para ninguém e por isso que as portas se fecham. O espírito de profecia nos diz que as portas seriam fechadas no final dos tempos. Sim, e não terão mais acesso ao templo, à casa. Lembra do teu Criador, antes que o cordão de prata se perca. Fiquei impressionado com esse verso, porque quando eu estava no mundo oculto, acredito que vocês se lembrem, eles falavam muito sobre o cordão de prata, que liga a alma à entidade física. O mundo oculto não sabe que a entidade física não é nada além de fótons, não é nada além de luz. Então, na verdade, nós somos nada. Nós consistimos de nada e a alma não pode ser nada além do que nada. Não existe tal coisa. E a propósito, o que seria o cordão de prata? Prata é um símbolo de obediência, que faz a separação do bom e da escória. E esse cordão de prata da obediência nos liga à única fonte, que é Deus. Então, essa é a razão porque isso vem eventualmente. E procurou o pregador, verso 10, achar palavras certas e que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados. São as palavras coligidas dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Propósito, a quem que somos ligados pelo cordão de prata? A Jesus. Que é a conclusão da matéria. Jovens, prestem atenção. Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, pois esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra. Vocês são fótons de luzes. E é isso porque vocês estão aqui. Está aqui para representar o caráter de Deus do universo. Nós não somos antiquados, estamos à frente do esforço científico e estamos à frente da física quântica. E estamos em um mundo de trevas. Então, para onde estou indo? O que irá terminar todas essas coisas? Que mensagem eu tenho que contar para as pessoas? Teme a Deus e guarde os seus mandamentos, é o dever de todo homem. Um dia eu quero estar à frente da árvore da vida. Em Apocalipse, capítulo 22, verso 14, aqui diz que aqueles que guardarem os mandamentos de Deus terão direito à árvore da vida. Você também um dia estará à frente da árvore da vida, no mar de cristal misturado com fogo. Ou será jogado em um outro fogo, no qual é a segunda morte. O que acontece quando um átomo explode? É muita energia que é liberada. E é chamada de explosão nuclear. E quando os átomos se unem, é chamado de fusão nuclear. E ao quebrar o átomo, e se você liberar a energia do quark,
É inacreditável. Ninguém pode nem imaginar o quanto de energia que é liberado quando você muda e destrói quarks e ele volta ao que era originalmente. Um fogo sairá e consumirá eles, e essa será uma das forças mais destrutivas que esse mundo já testemunhou. E ninguém sabe como que os quarks se mantêm unidos em três e quais são as forças que os mantêm unidos. Porque há uma energia muito forte que será liberada e pode consumir tudo que estiver à sua frente. Quem mantém eles unidos? Deus, pela palavra da sua boca. Agora, eles estão chamando essa matéria, que não é matéria, o nada que está mantendo eles unidos, de matéria escura, ou o fator de Deus. Mas eles não acreditam em Deus. Qual é o nosso dever neste mundo? Devemos ficar juntos. Se vocês continuarem juntos, você está vivo. Se não estiver junto, você está morto. Se não temos uma ligação com Cristo, se Sua palavra não nos sustenta, terminaremos em uma explosão de fogo. E até eles dizem isso. E é espantoso quando você compara o que os físicos modernos dizem e você compara com o livro de Apocalipse. É inacreditável. Por que estamos na bagunça em que estamos? E por que desejaríamos permanecer conectados a Cristo? Porque você não é apenas a conexão de fótons. Sim, você consiste em fótons. Mas você deve representar o caráter de Deus, que é representado por seu rosto, para ver a face de Deus. Eu me pergunto como será no céu ver a face de Deus e ver a sabedoria se desdobrar por toda eternidade e a capacidade da mente de entendê-la. Já houve uma mente neste planeta que disse disco para reformatar? Não! Qual é a capacidade da sua mente? É infinito, é infinito. Não existe tal estrutura que já foi projetada pela humanidade. E eles se acham tão espertos porque constroem um computador e um disco rígido. Não há nada como este disco rígido. Já aconteceu com você? Que você pensa, pensa e a coisa foi da sua mente, você não consegue lembrar. E você diz, qual era mesmo o nome daquela pessoa? E então você diz, esquece. E então você está falando com essa pessoa e de repente você diz, era esse o nome? Lembra daquilo? Isso aconteceu já com você? Agora, o que aconteceu lá? Você enviou um impulso para sua mente e disse para recuperar o arquivo de fulano de tal. E assim que aparece, você tem uma imagem em seu cérebro escrita em RNA. E enquanto você não, mesmo ciente disso, isso surge. Agora, se esse processo não fosse perturbado e não importasse o que você pensasse, ou não importa o que você viu ou o que você aprendeu, você nunca esquecerá. Isso não seria ótimo? Essa é a mente não caída. Eles não tinham livros no mundo antediluviano. Eu mal posso esperar para estar no céu. Se todos esses grandes cientistas, se Einstein disse, mal posso esperar para ver a face de Deus, ele sabe o que estava dizendo?
porque o rosto representa seu personagem. Ele quer ver o caráter de Deus. Se negar a sua existência? Eu quero salvar essas pessoas e você também deve querer salvá-las. Porque estamos nessa bagunça em que estamos? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia que se tornou ateu, depois de saber a verdade por anos. Ele diz que não consegue conciliar esta cosmovisão do cristianismo com um mundo onde as crianças estão morrendo, onde as crianças estão sofrendo, onde algumas delas estão morrendo de fome. Certamente havia outra forma de lidar conosco. Certamente um Deus onipotente poderia ter resolvido esse problema sem ter filhos para morrer. E, portanto, ele não quer estar com Deus, mesmo que ele existisse. E tenho certeza de que Deus olhou para as crianças que estão morrendo. Mas por que ele deixou as crianças morrerem? Porque servimos a um Deus que não leva esse pensamento levemente. Servimos a um Deus que assumiu as consequências sobre si mesmo. Mas ele não assumiu as consequências apenas em termos de, eu sinto muito por você. Ele sofreu as consequências de ser você. Isso significa que o Deus do universo, que disse para que haja luz, decidiu levar as consequências em sua plenitude, não só para você, mas como você para a cruz. Isso é fenomenal. Por que ele faria isso? Porque a retidão e a justiça têm que se encontrar. As trevas são a ausência do caráter de Deus. A luz é a presença do caráter de Deus. E Deus tinha para nós, como ele codificou o seu personagem. Agora, jovens, o que é que chamamos de codificação do caráter de Deus? Seus mandamentos. Teme a Deus e dê glória a Ele, pois este é o dever de todo homem. Portanto, aqui está o caráter de Deus codificado, e somente dentro dessa estrutura, dessa codificação, pode a vida em paz e descanso existir. Fora dele não pode existir. Se alguém decidir quebrar o código, eu não quero meu DNA. Bem, então você não existirá. E se você não quer seu DNA, não quero passar meu DNA para a minha posteridade, então você não terá filhos. É uma lei da biologia. Da mesma forma, se você não quer os mandamentos, você não se qualifica como fótons de luz. E se você não se qualifica como fótons de luz, você não pode existir. É simples assim. Então, se alguém disser, eu não quero, é o mesmo que dizer, eu não quero existir. E se Deus não força ninguém, então você deixa de existir. E ele diz para o fóton voltar ao nada. E é isso que acontece. Então, essa coisa chamada pecado veio no mundo. E Deus permitiu isso por um motivo. Agora, este ateu disse para mim: por que ele faria isso? Não havia maneira melhor? Ele não poderia simplesmente tê-lo impedido? Bem, e se você for um pai amoroso e outro pai se tornar um patife, se tornar um monstro maligno, com uma mente distorcida e um caráter curvado? E se esse indivíduo sequestra seus filhos um dia,
rapta-os e os infunde com o seu caráter, e vira contra você, e vira os filhos contra o Pai amável, para que eles vejam tudo de sua perspectiva. Bem, o pai amoroso pode dizer: vou tirar o malvado. Será a reação dos filhos se tiverem adotado o seu ponto de vista? Você acaba de aprovar que você é o monstro na história. E então você não pode tirá-lo, porque você vai perder seus filhos. E eles vão te odiar ainda mais. Então, qual é a única outra solução? Demonstre o seu amor com esperança. Se você conceder a eles a liberdade de escolha, e com a esperança de que eles vejam e entendam isso, é a sua única chance. E então, quando chegarem em um ponto em que todos tomaram suas decisões, então você pode acabar com isso. E é por isso que estamos na bagunça em que estamos. E qual é a única solução? Qual é a solução? A última das 5 grandes perguntas. Está escrito em nome do Deus Criador. Essa é a única solução. Não há nenhum outro nome sob o céu e a terra pelo qual você possa ser salvo, exceto o nome de Cristo Jesus. Porque Ele é a luz, é Ele quem a mantém unida. E o projeto da vida está escrito em sua lei. Agora eu quero perguntar a esses cientistas ateus amigos meus, por que é isso? Que eles estão dispostos a ser ateus e a descartar a Deus? Mas eles abraçam a beleza, eles abraçam os relacionamentos, eles abraçam toda a capacidade da psique humana, mas eles negam a fonte. Quero perguntar a você, por que uma criação ou uma existência como essa seria baseada em relacionamentos? Eu vejo muitos relacionamentos aqui. Eu vejo relacionamentos entre marido e mulher. Você gostaria de ter uma esposa que nunca poderia ver? Nunca tocar? Nunca experimentar? Não é todo mundo voltado para olhar para o rosto daquele com quem eles têm relacionamento? Sim ou não? Não é assim? O que você quer ver? Atrás da cabeça? Ou quer ver o rosto? Se você está apaixonado por alguém, você quer dizer, vire-se, eu quero ver suas costas, ou você quer dizer, eu quero olhar nos seus olhos? O que você quer fazer? Que mãe quer um filho sem relacionamento? O que é uma família sem relacionamentos? E quanto aos sentimentos de uma mãe por um filho, do pai por um filho, de uma mãe por um marido, um irmão por uma irmã, uma irmã por um irmão, toda a humanidade não se baseia em relacionamentos? Sim ou não? Então, por que devemos ter um Deus difuso que não está em um relacionamento? É a ideia mais irônica, o conceito distorcido mais patético de Deus. Se Deus não é Deus de um relacionamento, não vale a pena tê-lo. O budismo não tem um Deus pessoal. E outras religiões que têm um Deus pessoal têm um tirano. Tão tirano que você tem tanto medo dele e você não gostaria de estar perto dele. Que haja luzes. Vamos representar esse Deus de amor, esse Deus de bondade.
A solução está na pessoa. A solução está em uma pessoa que demonstrou seu caráter. Eu quero voltar para 2 Pedro, capítulo 1. Capítulo 1. Esta não é uma pequena peça tão fantástica. E vamos ler a partir do versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Se não tivermos conhecimento, se não entendermos como ele está colocado, nunca colocaremos a história junta. Como seu poder divino nos deu todas as coisas que pertencem à vida. Você vê para onde estamos indo? Este é o Deus de que estamos falando. Todas as coisas, desde o fóton até a relação. Isso pertence à vida e à piedade, por meio do conhecimento daquele que nos chamou pela glória. Você está entendendo? Representando um caráter e virtude pelos quais nos foram dadas promessas extremamente grandes e preciosas, de que por meio delas vocês podem ser participantes da natureza divina. Como ele te criou? Em que imagem ele te criou? Na dele. Ele o criou à sua imagem. Isso significa em seu personagem. Isso significa em sua luz. Que através deles vocês possam ser participantes, que verso fabuloso, da natureza divina. Você pode participar neste personagem de luz, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência, mas também, por isso mesmo, dando toda a diligência a adicionar à sua virtude fé. Se você tem fé em Deus, isso não é suficiente. Você tem que adicionar virtude, tem que mudar, tem que se tornar bom. Se você fosse mau, você tem que adicionar virtude, e a virtude você adiciona conhecimento, e ao conhecimento você adiciona autocontrole, e Deus fará com que você enfrente mais de uma ocasião para que possa aprender o autocontrole e para a perseverança de autocontrole. Nunca jamais desista dos jovens. Se você for derrubado, levante-se. Eles te derrubam de novo. Levante-se novamente para perseverar na piedade, bondade fraternal e na bondade fraternal, o amor. E a palavra que ele usa aqui é ágape. Isso é surpreendente, porque quando Jesus confrontam, eles o negaram. E ele pergunta, você me ama? Você é ágape-me? E ele disse, sinto muito, eu só sou capaz de fileio. Eu não consigo essa coisa de ágape. E Jesus perguntou, você é ágape-me? Eu sinto muito, eu só sei fileio. E Jesus desceu ao nível dele e disse, você fileio-me? E ele disse, Senhor, o Senhor sabe que eu fileio o Senhor. E esse amor demonstrou a minha fraqueza, mas a escada de Pedro diz que evolua, suba a escada e eventualmente você chegará onde Deus quer que você chegue. O amor abnegado. Isaías capítulo 6, o último versículo. E vou tirar de você de sua miséria. E vamos ler o versículo. Por que não ler? Ok. É a visão de Deus de Isaías. E o primeiro versículo do capítulo 6 diz: No ano em que o rei Uzias morreu, viu o Senhor sentado em um trono alto e elevado, e a sua cauda encheu o templo. E lá ele viu os serafins, os anjos, e eles estavam gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E eles estavam descrevendo seu personagem.
e as ombreiras da porta foram sacudidas, e Isaías olhou para si e se comparou a esse belo personagem de Deus. Esta personificação do projeto do que torna a vida possível, e ele diz: ai de mim, pois estou arruinado. Sou um homem de lábios impuros e moro no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram um rei. Estarei morto, meus fótons vão se separar, meus quarks estão se desintegrando dentro de mim. E então um dos serafins voou para mim, tendo em sua mão uma brasa viva que ele havia tirado com a tenaz do altar, e ele tocou a minha boca com ela e disse: eis que isto tocou seus lábios. Sua iniquidade foi tirada e o seu pecado é purificado. Então, não foi perfeito, foi patético. Ele era um homem de lábios impuros, vivendo entre as pessoas de lábios impuros, assim como todos nós somos. Mas, se permitirmos que Deus nos toque com um carvão em brasa, porque Deus é um fogo consumidor, o que acontecerá? Você purificará esse pecado. E então houve a voz do Senhor dizendo: quem enviarei? A quem irá por nós? E então ele fala e diz: estou aqui, me envie. Isso é o que eu quero dizer a vocês, jovens. Não somos escolhidos porque somos melhores do que ninguém. Provavelmente somos mais patéticos do que qualquer outra pessoa. Não fomos escolhidos porque somos mais brilhantes do que qualquer outra pessoa. Porque esses grandes cientistas, eles são brilhantes. Mas Deus os chama de tolos, não é? Ele não diz: o tolo diz dentro do seu coração que Deus não existe? Então vocês são pequenos fótons de luz, vivendo em um mundo de trevas. Em seguida, engoliu a escuridão, porque todos nós estamos aquém da glória de Deus. E aqui está o Deus do universo dizendo para você: deixe-me tocar seus lábios, que seus pecados foram purificados. E então ele grita para o vazio lá fora: quem devemos enviar? Quem irá por nós? O que é que isso significa? Quem representará o Deus do universo para a humanidade? E o homem que acabou de dizer: uau, eu sou um homem de lábios impuros, disse: manda-me. Minha pergunta: você vai dizer o mesmo? Você vai dizer: Senhor, eu sou patético, mas me mande? Você vai fazer isso? Se pudermos fazer isso, então teremos cumprido o propósito de por que estamos aqui. Vamos orar. Pai Celestial, que privilégio ser fótons de luz no meio da escuridão. Que privilégio, Senhor, ser tocado pelo Deus do universo, que transforma as pessoas fracas e pecadoras indignas em arautos do grande eu sou. Ajude-nos, Senhor, a ser participantes da natureza divina e ajude-nos a representá-la corretamente, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.